Prova de 5 a 10 mil metros, chamadas de corridas de fundo, são as provas mais longas disputadas dentro de estádios dos Jogos Olímpicos. Os atletas batizados de fundistas têm um físico mais franzino do que os competidores das provas de velocidade, pois a prioridade deles é pela resistência e não pela explosão muscular. Tanto os 5 mil metros quanto os 10 mil metros foram disputados pela primeira vez em 1912 nas Olimpíadas de Estocolmo, na Suécia. Provas de 100 a 110 metros com barreira. Em uma das corridas mais rápidas do atletismo, os 110 metros com barreiras para os homens e 100 metros com barreira para as mulheres têm de usar a explosão e ainda saltar 10 barreiras distribuídas pelo caminho. Provas dos 100 metros. É a prova mais nobre das Olimpíadas. Sua estreia nos primeiros Jogos da Era Moderna, em Atenas, em 1896. Deu o pontapé inicial para que, a cada 4 anos, o mundo se assombre ao conhecer o homem mais rápido do mundo. Os atletas podem completá-la em menos de 10 segundos. Para isso, respiram apenas uma única vez durante o trajeto em linha reta. O jamaicano Usain Bolt, com um tempo de 9 segundos e 58 milésimos, é o recordista mundial. Prova dos 200 metros. Depois de explodir na largada, os atletas devem manter os corpos em perfeito equilíbrio para enfrentar a curva que muitas vezes define quem se sagrará o vencedor. Depois, devem dar uma arrancada final. Usain Bolt, o mesmo recordista dos 100 metros, é também o detentor do melhor tempo da prova de 200 metros. Prova dos 400 metros. Presente desde os primeiros Jogos da Era Moderna, em Atenas em 1986. É uma das mais nobres do atletismo. Os atletas devem dar a volta na pista de atletismo, que tem exatos 400 metros. Prova dos 400 metros com barreiras, prova de velocidade em que homens devem superar 10 barreiras e as mulheres devem saltar também 10 barreiras. Foi criada na Universidade de Cambridge, na Inglaterra. A categoria entrou para as Olimpíadas em 1900, nos Jogos Olímpicos de Paris, na França. Prova dos 800 a 1500 metros. São provas de meia distância que os atletas devem conciliar alta velocidade com resistência. Nessas disputas é comum a utilização de coelhos, atletas com muita força muscular que disparam na ponta, forçando os demais competidores a acelerarem o ritmo. Os coelhos nunca terminam as provas e trabalham em equipe. As corridas entram para as Olimpíadas em 1896, nos Jogos de Atenas, na Grécia, embora na época os 800 metros fossem, na verdade, 805 metros. Prova dos 3 mil metros com obstáculos. Durante o percurso, os atletas devem superar barreiras de quase 1 metro de altura e saltar lagos de 3 metros e 66 centímetros de comprimento. A prova entrou para as Olimpíadas dos Jogos de Paris em 1900. As mulheres começaram a disputá-la a partir do Pan-Americano do Rio de Janeiro em 2007 e dos Jogos Olímpicos de Pequim em 2008. Marcha atlética. O atleta precisa correr mantendo o calcanhar do pé na frente em contato com o solo, até que a ponta do pé posterior deixe o chão. Essa regra foi criada para evitar que os participantes corressem. Em princípio, é como se fosse uma corrida em que os participantes só podem andar. Existem 2 distâncias para as competições oficiais, a de 20 e 50 quilômetros. Revezamento 4x100, 4x400. Revezamento 4x100 e 4x400 metros são disputados por equipes de 4 atletas que correm 100 metros cada nas provas de 4x100 e 400 metros nas provas de 4x400. A partida é semelhante à dos 400 metros rasos. A troca de corredores ocorre a cada 100 metros nas provas de 400 por 100 e 400 metros nas provas de 400 por 400 metros e deve ocorrer em uma área com cerca de 20 metros de comprimento. Passagem de bastão, fora deste intervalo, desclassifica o atleta. O atleta que recebe o bastão já deve estar correndo em alta velocidade antes de apanhá-lo de costas.